Irmãos, Sofonias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6. É mensagem de juízo. Isso aqui é para quem gosta de tutano, de Bíblia, de palavra de Deus. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desde o lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. O que sobre os eirados adora o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. E os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. E eu vou ministrar nessa noite sobre a abrangência do julgamento do povo de Deus. Deus abençoe ao pastor Nilson, a missionária Joelma. Ontem também entregaram brinquedos e cestas básicas lá no Vale do Jequitinhonha, no Natal missionário já. Olha só, irmãos. Olha só. A abrangência do julgamento de Deus, a abrangência do julgamento do povo de Deus. Quando Deus estende a sua mão para julgar, ninguém pode escapar do seu juízo. E aqui nesses 3 versículos, nós vamos ver 6 classes de pessoas que foram julgadas por Deus. No versículo 4, Deus vai falar que vai estender o seu julgamento contra Judá, contra Jerusalém, exterminará o resto de Baal. E agora olha o que ele diz: o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Irmãos, os sacerdotes idólatras receberão o juízo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que quem levou o povo à idolatria e a adorar a Baal foi os próprios sacerdotes. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Quem gosta de Bíblia, fica na live. E olha o que diz a palavra, 2 Reis 23, versículo 5. Também destruirei os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram, para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensaram a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém. A Bíblia vai falar que os sacerdotes levaram o povo a adorar o sol, a lua e a Baal, e os sacerdotes influenciaram o povo a pecar. Quando você lê Oséias, nós estamos falando muito de Oséias esses dias. Oséias, capítulo de número 10, versículo 5. A Bíblia vai dizer: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Sacerdotes idólatras que fazem o povo pecar. Queridos,
nós estamos vivendo um momento em que, infelizmente, se o altar está corrompido, o povo se corrompe. Eu vou repetir. Se o que está no altar está corrompido, o povo se corrompe. Se tiver adultério no altar, a probabilidade de ter adultério no meio do povo é de 100%. E muitas das vezes o altar está em adultério escondido. E isso já reflete na natureza da igreja que o sacerdote está em cima. E quando o sacerdote está em pecado, espero que eu vou falar aqui, o sacerdote não quer que pregue contra pecado. Quando os sacerdotes estão em pecado e se levantam profetas da verdade, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eles calam a boca dos profetas. E eu não sei se tem alguém aqui que era da cidade, ali do interior, perto de Ourinhos. Qual é o nome daquela cidade que os Padilha preside ali da Assembleia de Deus? Presidente Prudente. O pastor Padilha, que é antes desse que está lá, Deus tomou a boca de uma profeta numa santa ceia e mandou ele confessar pecado. Você sabe o que aconteceu? Ele mandou a profeta sentar e os obreiros foram lá e sentaram ela. O culto continuou, ela se levantou de novo e mandou ele confessar o pecado, que senão Deus iria levar ele para o leito. Você sabe o que aconteceu? 3 meses depois ele estava apodrecendo de câncer. E ele chamou a profeta para orar por ele. Ele chamou a profeta para orar por ele. Ninguém sabe até hoje que pecado que ele cometeu. Mas Deus usou a profeta e honrou a profeta, porque no leito de morte, ele chamou a profeta para orar com ele. E isso que eu estou falando aqui é público para o povo da Assembleia de Deus e Presidente Prudente. E sabe o que eu quero dizer? Quando os sacerdotes estão em pecado, eles conduzem o povo ao pecado. Quando os sacerdotes estão no erro, o povo caminha para o erro. E eu digo a todos, o juízo de Deus, a abrangência do juízo de Deus, começa pelos sacerdotes idólatras, que falsificam a palavra, que usam a palavra para benefício próprio, que não querem que a verdade seja pregada no altar. E eu passo isso várias vezes por ano, quando alguém me liga para pregar, uma dirigente do círculo de oração, um líder de mocidade, fala, pastor, como é que faz? Eu falo tal, daqui a pouco eu recebo a notícia, pastor, mas o pastor aqui não aceitou o seu nome. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem nos acompanha e sabe o que nós pregamos, eles não querem que mexa no pecado que está oculto, que está escondido em cima do altar. Eles não querem que toque nas famílias que dão dízimos altos. Eles não querem que pregue contra o pecado que está corroendo o corpo. Porque se o pecado se manifestar, vai dar dor de cabeça para eles, vai tirar o sono deles.
E eu me lembro de uma igreja que eu dei um seminário no interior de São Paulo, não lembro o nome da cidade, mas eu sei que é perto de Rio Preto. O pastor entrou em depressão depois que eu preguei lá, eu dei um seminário de 3 dias. Pastor, por que o pastor entrou em depressão? Meu irmão, era tanto pecado escondido, homossexualismo, lesbianismo, adultério, foi tanta confissão de pecado depois do seminário, que o pastor não imaginava. Lá era um pastor sério, que estava acontecendo tanta coisa. E o pastor se sentiu culpado, um homem de Deus. Eu estou dizendo aqui que era um homem de Deus, mas o empresário trabalhava muito, e ele só ia para a igreja na hora do culto, não estava sabendo o que estava acontecendo dentro da igreja. Porque, meu irmão, o que liberta não é o pastor Carlos, não é o pregador, não é é a palavra. E, infelizmente, muitos altares silenciaram a palavra porque não querem tratar o pecado do povo. Segundo, a abrangência do juízo de Deus pega o povo idólatra. Havia 3 tipos de pessoas: o que havia se rendido abertamente ao culto a Baal, aos que tentavam servir a Deus e aos ídolos e ao mesmo tempo, e aos que eram indiferentes a Deus. Olha o que diz a palavra, capítulo 1, versículo 4. Aqueles que adoravam a Deus e a Baal. Capítulo 5. Os que sobre os erados adoram os exércitos do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, mas também por Milcom. Terceiro, existia um povo que deixou de seguir ao Senhor e não buscavam ao Senhor e não clamavam por ele. Nós tínhamos os adoradores de Baal, nós tínhamos o que adorava o exército do céu, juravam pelo nome do Senhor e por Milcom. E terceiro, existia os que não buscavam ao Senhor, que deixaram de segui-lo e nem perguntaram por ele. O juízo de Deus, ele abrange a todos. E, queridos, hoje no culto do Zoom eu falei sobre o escravo da orelha furada de Êxodo 21. E eu vou dizer sem medo de errar, tem muitos servos de Deus, mas poucos servos de orelha furada. Meu Deus do céu. Por quê? Porque o escravo de orelha furada é aquele que ama tanto o Senhor que diz: eu jamais vou deixar de servi-lo. Eu abro mão da minha vontade para servir ao Senhor. Esse é o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada de Êxodo 21 é aquele que abre mão dos seus direitos, da sua vontade para viver a vontade do Senhor. O escravo de orelha furada é aquele que abre mão da sua vida para viver inteiramente para Deus. E eu vou dizer algo para vocês. Nós estamos vivendo numa geração de muitos servos, mas poucos de orelha furada, porque servo de orelha furada, ele abre a mão da sua vida e da sua vontade. Ele nega a si mesmo, ele toma cada dia a sua cruz e ele caminha com Jesus. O servo da ovelha furada, ele não é, meu irmão, um servo qualquer. Por quê? Porque ele não serve a Deus por obediência apenas. Ele não obedece com medo do juízo, com medo do inferno, com medo da punição. Ele obedece a palavra de Deus com amor. O servo da orelha furada, a religião não é um fado, a igreja não é um fado, o corpo de Cristo não é um fado, mas é leve. O servo da orelha furada tem prazer de adorar. O servo da orelha furada é aquele que abre mão
da sua vontade por amar a Cristo. E, irmã Juscelia, ninguém vai querer furar a orelha. Os escravos recebiam o furo na orelha porque após trabalhar 6 anos na casa do Senhor, eles eram livres. Então o Senhor chamava o escravo depois de 6 anos de trabalho e falava, você pode ir embora. Aí se ele dissesse, não, eu amo o Senhor, eu quero servir ao Senhor. Então o dono do escravo levava até os juízes, recebia um prego e furava a orelha do seu escravo. E com aquele furo, o escravo estava dizendo, eu vou servir a esse Senhor por toda a minha vida. E eu quero dizer, meu irmão, o céu está à procura daqueles que estão dispostos a furar sua orelha espiritualmente. Sabe o que quer dizer isso? Abre mão totalmente da sua vontade para viver a vontade de Deus. Mas como é que nós estamos vivendo? Nos dias de hoje, nós estamos vivendo um povo que adora a Deus e a Baal, adora a Deus e a Micom. Existe o povo que ao mesmo tempo que está sacrificando a Deus, está sacrificando aos ídolos. Existe um povo que deixou de seguir a Deus, não busca a Deus e nem pergunta por ele. Existe um povo que adora os exércitos do céu, adoram ao Senhor e juram por ele e por Milcom. E existe um povo que tem raízes profundas na idolatria Baal. Sabe o que é isso, meu irmão? É um povo que não tem compromisso. É um povo que não tem constância. Irmãos, em nome de Jesus, o céu está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, que estejam dispostos de abdicar da sua vontade para viver a vontade de Deus. Que estejam dispostos a ser leais, não só na bonança, mas quando a prova chegar, continuar servindo e adorando a Deus. Aleluia! O céu está à procura, irmãos. E sabe por que o juízo de Deus vem? O juízo de Deus vem porque os sacerdotes se corromperam, o povo está corrompido. E aí você vai ver que o juízo de Deus ele abrange também aqueles que adoram a natureza. E aí a Bíblia vai dizer que eles, versículo de número 5, sobre os telhados adoram os exércitos do céu. Adoram mais a criatura do que o Criador. Irmãos, nós estamos vendo nitidamente o culto às coisas acontecer. O culto à natureza acontecer. E tudo isso tira Deus do seu devido lugar no nosso coração. E biblicamente, meus irmãos, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, olha o que diz a palavra de Deus. 4:19 de Deuteronômio. Guarda-te de não levantares os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, e seja conduzido a inclinar-se perante eles e deles culto, aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. A Bíblia diz que é para o povo se esquivar de adorar o sol, a lua, as estrelas e os exércitos do céu. E sabe o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitos cristãos adorando o culto a Gaia, que é o culto à natureza. Irmãos, talvez você não saiba, mas no Vaticano, que é algo, vou abrir um parênteses aqui, já tem padre rezando para a árvore, para a flor, pedindo perdão à natureza,
por nós estarmos destruindo ela. Isso é o culto à natureza. Nós devemos preservar o planeta, claro, nós somos mordomos da terra, mas nós temos que entender que o único que deve ser adorado é Deus. E aí, quando você parte pelo lado da historicidade da questão dos astros, você vê o zodíaco. Eu nunca vou me esquecer quando o Pedro nasceu, meu filho de 11 anos, eu fui para a porta da igreja e era o mês de março, né? Aí a irmã disse, pastor, o seu filho nasceu no mês de março, então o signo dele é o signo tal. E você sabe que tem muita gente, meu irmão, que vive nessa bolha de signo, de astro, de sol, de lua, de estrela, de numerologia. Isso é só Deus para ter misericórdia. Porque os crentes hoje estão tão fracos de Bíblia. Estão vivendo como esse povo aqui que já deixou de seguir, que não busca e não pergunta por Deus e acha que sabe alguma coisa. E isso traz a abrangência da ira de Deus. Agora, a abrangência da ira de Deus também vem através do sincretismo. Jerusalém, na época de Sofonias, tinha se tornado a capital do sincretismo religioso como lema. Toda religião é boa. O povo estava com o coração dividido entre o culto a Deus e aos ídolos. E é esse o momento que a igreja brasileira está vivendo. Porque ninguém hoje abre mão da sua religiosidade, mas ninguém fala mal da religião de ninguém, porque existe o cuidado, né? Irmãos, o reino de Deus está acima de uma placa religiosa. Só que existe um monte de seitas, um monte de heresia que deixou de ser combatida pela religião dos nossos dias. Eu costumo dizer, irmãos, que existem bons costumes religiosos que foram abandonados por essa geração. Você sabia que tem um monte de gente macumbada, enfeitiçada, porque comeu comida sacrificada a ídolos? E antigamente era doutrina. Que doutrina que era? Os pastores ensinavam, olha, se você ganhar um prato de comida, seja de quem for, ore antes de comer. Aí, muitas das vezes, está comendo uma comida que foi oferecida e você não sabe. Porque agora você tem cantor gospel indo em terreiro e dizendo que o terreiro é de Deus. Agora tem pastores da religião inclusiva dizendo que pessoas que dormem com pessoas do mesmo sexo é amor. E que Deus não condena isso. Isso é sincretismo religioso. Quando eu omito a verdade com medo de ofender alguém. Sendo que o evangelho da verdade não ofende, a verdade liberta. Outra prática que era muito espiritual era o culto doméstico. Os pastores ensinavam as famílias, faça culto na sua casa. Coloque teu filho para pregar, teu filho para cantar, o pai ora, a mãe canta, o filho prega, o pai prega, a mãe ora, o filho canta. E os pastores ensinavam a atrair a presença de Deus para dentro de casa. E tem crentes aqui que vai concordar comigo. Porque nessa época, irmãos, presta atenção, nessa época os crentes eram batizados no Espírito Santo dentro de casa. Olha aí a cantora Raquel falando do culto doméstico que o pai dela fazia. Quantos crentes foram batizados em culto doméstico? Famílias avivadas, cheias do Espírito. Agora nós estamos num sincretismo religioso tão grande que, me desculpe, pais. Me desculpe os pais aqui, que os pais acham que os pastores são obrigados a ensinar salvação para os filhos. E se os filhos pecam, coloca a culpa na igreja. Se teu filho é um profano, vive no pecado, você tem responsabilidade.
Porque quem tem que ensinar Jesus para o teu filho não é igreja, não é professor de escola dominical e nem de cultinho religioso. Que a maioria dos cultinhos que tem nas igrejas hoje é DVD passando e criança pintando. Nem ensinando a palavra de Deus estão nos cultinhos que tem nas igrejas para criança. Mas sabe o que está acontecendo? Porque nós estamos vivendo esse sincretismo, que você come pão mofado, comida estragada, vinda de líderes religiosos, de altares, de sistema religioso, e você não sente que é veneno na panela, porque não se fala mais determinadas coisas. Então você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vendo uma igreja que não tem mais aquela característica de santidade, em que o povo temia, meu irmão, tocar no corpo e no sangue de Jesus em pecado. Meu Deus do céu. Eu sou do tempo, meu irmão, e olha que eu só tenho 23 anos de evangelho. Vou fazer em janeiro agora, 23 anos de evangelho. Eu sou de um tempo de cultos terminarem com a bênção apostólica e o povo ficar glorificando e adorando a Deus. Eu já preguei em vigília, eu nunca vou me esquecer de uma vigília que eu preguei em Curitiba. Eu estava em 2 dias de consagração, de pessoas serem carregadas embora falando em línguas estranhas. Em que um povo tinha um prazer profundo de se separar do pecado e orar e clamar e jejuar. Mas hoje parece que isso está desaparecendo e se alguém faz, é atacado pela igreja. Se alguém se dedica, e nem nós estamos orando de madrugada, teve uma irmã que entrou no meu privado essa semana, pastor, o senhor é hipócrita. O senhor fica fazendo jejum e mostrando para os outros que está jejuando. O senhor é um hipócrita. Mas olha quantos milagres, nós tivemos 5 milagres de cura, fora os milagres da última live. Portas abertas, causas na justiça. Uma empresa não quebrou essa semana debaixo do jejum e oração. Só que jejum, oração, vida de comunhão com Deus nesta geração se tornou retrógrado, religioso, fanático. E é por isso que nós estamos... A filha da irmã Cristianinha, o tumor desapareceu do corpo dela. Está aí ao vivo lá no YouTube, a irmã testemunhando. O tumor desapareceu. Mas você ser bíblico, ser santo, ser separado para esta geração é ser religioso, é ser fanático. É porque está querendo se aparecer. Você sabe o que é isso, meu irmão? É o secretismo religioso. É só Deus para ter misericórdia. Aí você não vê, é por isso que eu digo, meu irmão, sabe por que não vai acontecer nada? Porque esse sistema religioso está corrompido. Aí você vai ver, além do povo estar debaixo desse secretismo, o povo estava numa apostasia. Versículo 6.
Muitos estão abandonando o caminho do Senhor. Muitos estão abandonando a verdade. Deixaram de seguir, não buscam e não perguntam por Deus. E quando alguém busca, quando alguém segue, quando alguém pergunta por ele, esses que não buscam, esses que não seguem, esses que não perguntam, eles batem naqueles que fazem. Mas por último, irmão, quando você lê o verso 6, a última parte diz, nem perguntam por ele, sabe o que é isso? É a prática do ateísmo. Irmãos, eu amo a teologia. Eu estudo essa palavra. Mas eu estou acreditando que muitos pastores que estão ministrando, eles só não declaram publicamente, mas diante do que falam, diante do que ministram, você não vê em nenhum momento a palavra Deus, Jesus, salvação em sermões em igrejas hoje. Você sabe o que é isso, irmãos? É ateísmo. Eles simplesmente usam o altar para falar o que pensam, mas não o que o céu pensa. São ateus infiltrados no nosso meio com pensamentos ateus que questionam toda a verdade e princípio da palavra, que são verdadeiros, como o irmão Rodrigo está dizendo, coach, são verdadeiros palestrantes, que tem sermões que você tenta, mas o que eu ouvi de Deus hoje, do Espírito Santo hoje, de Jesus hoje? Daí você vai puxar, você não ouviu nada, por quê? Porque ateístas, humanistas, que endeusaram o homem, colocaram o homem no lugar de Deus. Eu já vi pregador tirar assim, ó, tire a palavra D e S do nome Deus, vai ficar eu. E colocam um homem como um Deus. E sabe que tudo isso traz a abrangência da ira de Deus. A abrangência do peso da mão de Deus. A abrangência da manifestação da consequência de toda essa rebelião. Irmãos, eu estou preparando um sermão, eu vou pregar provavelmente terça-feira esse sermão, a consequência do pecado. Por quê? Porque quando a ira de Deus ela vem abrangendo tudo, como está acontecendo no Brasil agora, que você está vendo em todas as áreas já a ira de Deus. Irmãos, vai muita coisa mudar, muita coisa pesar daqui para frente. É uma consequência de muita semeadura errada que chegou o tempo da colheita. Deus perdoou Davi, mas eu pergunto para vocês, Deus tirou a consequência do pecado? Deus falou que as suas esposas iriam adulterar diante dos seus olhos. Você vai ver Absalão se deitando com as esposas do seu pai em cima do telhado, a olho nu e todo Israel olhando. Você vai ver um incesto após o pecado de Davi, Amon e Tamar. Você vai ver um homicídio, Absalão matando Amon por causa da pureza de Tamar. Você vai ver a quebra do reinado entre Salomão, depois de Salomão, Roboão e Jeroboão dividem o reinado. Por quê? Porque a espada não saiu da casa de Davi. O homem desta geração acha, não, nós estamos no tempo da graça. Deus perdoa, perdoa. Mas todo pecado tem consequência.
Todo pecado atrai a ira de Deus. Toda ação, você aprende isso na metafísica, na física, toda ação gera uma reação. E sabe qual é o problema desse miticismo, desse sincretismo religioso? É porque não se chama mais pecado de pecado e não se dá mais nome ao pecado. E aí vocês acham que Deus vai intervir com uma intervenção militar no Brasil? Porque o que o povo está pedindo através da intervenção é o seu próprio deleite, aquilo que está no seu coração. Não está alinhado, meu irmão. Quando você pega o que está acontecendo no nosso meio, quando digo nosso meio, no nosso meio religioso. E se no meio religioso está essa podridão, se no meio do religioso está essa miséria aos olhos nus, hoje ainda uma irmã me mandou, pastor, o que eu falo para o meu pastor? Ele sabe que o camarada está em pecado e não tira do altar. Quais são as consequências de tudo isso? É por isso que eu digo, meu irmão, que avivamento esse povo quer. Que avivamento esse povo quer, se não há lágrimas e clamor por misericórdia? Que intervenção esse povo quer, se não há arrependimento de pecado? Eu só consigo entender isso se Deus permitiu o Naine voltar. É porque o juízo começa dentro da sua casa. E o Naine, meu irmão, vai ser o instrumento de Deus contra esse sistema. Contra esse sistema. Meu irmão, em nome de Jesus, eu gosto do texto que Jeremias disse, foi Jeremias que disse. Olha só o que Jeremias disse. Foi Jeremias que disse isso aqui, ó. Jeremias 27:6. Sendo assim agora, pois eu mesmo entrego estas nações nas mãos do meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que o sirva. Aí na João Ferreira diz assim, ó. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe darei para que lhe sirvam. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Se Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, é 27:6, irmão Miros, 27. Se Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, que destruiu o templo, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo, eu entendo que todas as autoridades constituídas no mundo são serviçais de Deus e que Deus usa para estabelecer o seu propósito. Mas, pastor Carlos, qual é o propósito de Deus em colocar o Naine como presidente? A profecia está se cumprindo, o governo do anticristo está se levantando e a igreja será arrebatada. Quando eu vejo alguém combatendo isso, parece que as pessoas não acreditam na profecia.
Ah, pastor, eu vou abrir mão então, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha nação. Vai ganhar alma, vai povoar o céu, vai levar pecadores ao arrependimento, porque o maior milagre operado por Deus até o dia de agora não é um paralítico andar, não é um tumor desaparecer como subiu da filha da irmã Cristianinha nessa campanha de oração. O maior milagre de Deus operado até o dia de agora é quando pecadores se arrependem do seu pecado. E eu quero perguntar para quem está na rua, se tiver alguém aqui que está participando de manifestações, que é crente, quantas almas você ganhou para Jesus nessas manifestações? Quantas vidas você levou aos pés de Cristo na rua? Qual é o propósito? Se ninguém foi aos pés de Jesus, você perdeu tempo na rua. Porque o maior propósito de Deus para esta geração é alma salva, é vidas libertas e transformadas pelo poder do Evangelho. Pelo poder de Cristo. E sabe o que eu estou vendo, meu irmão? Eu estou vendo um monte de gente gritando, estou lutando pelo meu país. Agora eu pergunto, e me desculpe a sinceridade, que eu tenho amigos meus que estão lá. Eu acho até bonito e interessante. Mas será que muitos crentes que estão na frente do quartel agora, dizendo que estão lutando pelo Brasil, já fizeram isso pelo Evangelho? Será que muita gente que está lá na frente dos quartéis dizendo que está lutando pelo Brasil já fez isso para ganhar almas? Já fez isso para ver vidas sendo arrancadas do crack, do crime, do pecado? Será que já passaram dias fora de casa para pregar o Evangelho? Para ganhar almas para Jesus? Eu pergunto. E eu sei que dói, por quê? Porque nunca fizeram. A maioria, não vou dizer todos, nunca ficaram uma semana pegando chuva, sol, para pregar Jesus e ganhar almas para Jesus. E aí estão lá dizendo, nós queremos salvar o país do comunismo. Sendo que, meu irmão, se tiver uma intervenção nessa nação, o comunismo ele já está enraizado em todo o sistema. É um câncer que tomou conta. Não derruba. O corpo já está todo enfermo e corroído pelo câncer do comunismo. Os teus filhos estão sendo ensinados diariamente por professores comunistas. No pré, na escola, na universidade, os nossos filhos estão sendo o laboratório do comunismo. O comunismo comprou os partidos políticos do Brasil. É um câncer que já enfermou o corpo inteiro. Vocês estão entendendo o nível que nós estamos chegando? Não se corta, meu irmão.
Aí eu não estou querendo, meus irmãos. Pastor Caio não está querendo desacreditar nesse povo, mas eu quero dizer, não está alinhado à profecia o que está se fazendo no Brasil. Pastor, eu vou aceitar de braço cruzado que o comunismo tome conta, meu irmão. Vai ganhar alma. Vai povoar o céu. Vai cumprir teu ministério. Não é templo fechado que vai parar a igreja. Não é cadeia que vai parar a igreja. Não é crentes mortos por amor ao evangelho que vai parar a igreja. Nada para com a igreja. Porque a igreja, ela está debaixo da palavra. Deus abençoe, doutora Lorena. Sabe o que eu quero dizer a todos vocês? Se for para guerrear dessa forma, vamos guerrear ganhando alma, fazendo missões. Vamos nos envolver com os mistérios de Deus. Aleluia. Aleluia. Acorda enquanto é dia. Acorda enquanto é dia. Uma coisa é conhecer Jesus, outra coisa é ser servo da orelha furada. Acordem, irmãos. Porque o juízo de Deus ele é abrangente, ninguém vai ficar fora. Deus vai chacoalhar a figueira. Deus vai chacoalhar. Muitas coisas estão mudando. É hora de acordar. Eu quero dizer para você que está desviado, afastado, caído da graça. Hoje é o dia de você levantar-se. Hoje é o dia de você se colocar de pé. Eu quero orar por você que está desviado, afastado, caído. A tua alma agora. Eu quero orar pela tua vida agora. Se tem alguém para Jesus aqui, alguém que está distanciado, afastado, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida agora. Diga, eu quero aí na live. Eu vou esperar 2 minutos apenas, irmãos. Só 2 minutos e eu vou orar. O dia de você voltar é hoje. O dia de você voltar agora. É só você dizer, eu quero aí que nós vamos orar por você. Diga, eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. E nós vamos orar por você agora. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. A volta de Jesus é para esta geração. A volta de Jesus é para mim e para você, meu irmão. Eu não tenho dúvida que eu prego para a igreja que não vai provar a morte. Deus abençoe o irmão Luiz Duarte, irmã Fabiana Almeida, que está voltando para Jesus. 2 almas preciosas no YouTube. Só por ela já valeu a pena. Osmarina Lopes lá no YouTube também. Almas preciosas. Aleluia. Diga, eu quero orar por você agora. Eu quero interceder pela tua alma, tua vida agora. Desperta.
aleluia, cheio de dom, de talento. Deus abençoe o irmão Rodrigo, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Diga: eu quero agora, eu vou esperar 1 minuto e eu vou orar por você. Deus abençoe, irmã Josi Amaral. Glória a Deus, a tua alma é preciosa demais para ficar aqui na grande tribulação. Volte para Jesus agora, reconcilia-te com Jesus agora. Paulo Roberto no YouTube, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Oh glória. Oh glória. Glória a Deus. Glória a Deus. De Bezerra, lá no YouTube. Hoje é o teu dia. A porta da salvação, a porta da graça ainda está aberta. Ô irmão Francisco, volta agora, irmão Francisco. 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. O teu lugar é na presença de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu orar pela vida de vocês agora. Volta, irmão Francisco. O Senhor é uma bênção de Deus. O Senhor tem revelação de Deus. O seu coração é de Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ore comigo agora, irmão, por essas almas preciosas. Eu quero colocar essas almas diante do Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. E que todas as cadeias do pecado sejam quebradas agora. Pela autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Quebra as cadeias, Senhor, os grilhões, as fortalezas. Quebra, Senhor, todo o mal. E que essas vidas sejam restauradas, avivadas pelo teu poder. Senhor, desperta o teu povo para entender o teu propósito, para entender a tua vontade, o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, desperta uma igreja com o coração quebrantado, contrito, humilhada debaixo da tua potente mão. Levanta o teu povo, Senhor. Guarda os fiéis, preserva os fiéis, dá livramento aos fiéis. Abre as portas para os fiéis. Muda vidas para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nos leva, Senhor, a um nível maior de intimidade contigo. Orebacandiuremanastia. Nos leva a um nível maior de intimidade contigo. Gera, Senhor, na nossa alma um desejo profundo de te servir, de te obedecer, de te adorar. Um desejo profundo de nos envolvermos com o teu reino e com os teus mistérios. Ó Deus, faz maravilha, Senhor. Eu creio, Deus,
que o Senhor está levantando uma geração no meio de toda essa tormenta e caos, que não vai se dobrar ao sistema do iníquo. Uma geração que vai ser fiel até a morte. Uma geração que vai propagar e levar o teu reino com poder e com sinais. Age em nós e através de nós nessa última hora. Nos faz servos, Senhor. Servos, meu Deus. Totalmente obedientes e submissos à tua voz. Em nome de Jesus, manifesta sobre nós o teu poderio. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É bom sentir a presença de Deus. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu aprendi isso com um pastor veterano. Nós precisamos encontrar um lugar no coração de Deus. Nós precisamos encontrar um lugar no coração de Deus. Pastor, como eu faço isso? Aumenta teu nível de intimidade com Ele. Como é que eu aumento o nível de intimidade com Deus? Passe mais tempo com Deus. Abra mão da internet, abra mão de rede social. Abra mão de se encher, meu irmão, de informação. E se encha da informação do céu. Eu só vou adquirir intimidade com uma pessoa andando com ela. Eu falo que tem coisa, eu e a missionária, a gente não precisa nem falar, só de olhar a gente já sabe o que é. Porque a gente passa tanto tempo junto com a esposa, com ela, com o marido, que muitas vezes só o olhar já fala toda a frase. Por que nós temos essa intimidade? Porque passamos tempo junto. E nós estamos vivendo uma geração sem intimidade com o céu, porque não passa tempo com o céu. Sem intimidade com o céu, você vai criticar. Você não vai entender o propósito de Deus. Meu irmão, tente essa semana, eu estou dizendo pelo Espírito, tem alguém que precisa ouvir isso aqui que eu estou falando. Tenta abrir mão da tua vontade e passe mais tempo com Deus. Passe mais tempo com Deus. Passe mais tempo aos pés de Jesus. Muda o teu repertório do que você ouve no teu ouvido aí, nesses fones que você vai para o trabalho ouvindo, volta ouvindo, para de ouvir besteira, ver besteira. Ouça mensagens, ouça pregações que te levem para próximo de Deus. Ouça louvores que te levem para a sala da intimidade. Porque, meu irmão, é aquela frase, né? Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem intimidade com Deus aqui na terra. Você quer ter intimidade com Deus lá no céu? Não ora, não lê Bíblia, não jejua, não ganha uma alma para Jesus, não se aproxima de Deus aqui na terra, com a porta da graça aberta. Dobra o joelho, entra na hora na sala do trono. Aí quer ter intimidade lá no céu. Deus abençoe, irmão Narci. Deus abençoe. Que entrou agora no Instagram. Olha só. Vamos buscar.
Vamos buscar. Vamos se aproximar. Vamos excluir, como a irmã Cristianinha está dizendo, aquilo que não edifica, aquilo que não acrescenta, aquilo que não me leva para próximo de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, não deixe de nos ajudar aí no Natal Missionário. Não deixe. A sua oferta é valiosíssima, porque nós temos muito compromisso. E eu vou falar aqui, eu assumi 6 missionários na Amazônia. 6 homens, e tem uma irmã missionária, Sara, o pastor Carlos Vieira conhece ela aí. Uma mulher que veio da Argentina para fazer a obra de Deus no Brasil. Nós temos um índio da tribo Ticuna, que ele faz o trabalho de fazer o áudio da Bíblia na língua dos índios. Ele faz a tradução indígena para pregar o evangelho nas tribos. Nós temos pastores que estão lá na Amazônia ganhando alma. Então eu quero a todos os irmãos que fiquem ligados. Obrigado, irmã Graça. Não, cadê a irmã que está falando para me falar do fake? Irmãos, tem alguém pedindo dinheiro no meu nome com um Pix, que é número estrangeiro. Tá nos comentários de vídeo meu, essa pessoa pegou a minha imagem, eu acredito que ela criou um e-mail, e ela está dizendo lá, entregando revelação no meu nome e pedindo Pix. Eu não entrego revelação, meu irmão. Nem se alguém me liga, diga, pastor, tira uma palavra para mim. Eu oro pela pessoa e pronto. Eu só vou falar algo de Deus para uma pessoa se Deus mandar, que eu não sou massageador de ego e nem entregador de recado. Sou pregador do evangelho, meu irmão. Agora tem gente usando o meu nome aí, tá num comentário, eu até talvez esqueci de colocar aqui, dizendo que sou eu, entregando uma mensagem lá e dizendo, mande um Pix agora para esse tal número, tal. Aí você vai ver um número lá, é um número da África, eu acho. Então vigie, se não for por aqui, vocês têm minhas contas, meus Pix aqui, ó, que é do Projeto Arrependa-se, as contas bancárias, tá tudo no meu nome, no nome da missionária Raquel. Qualquer pessoa que pedir dinheiro, que não seja o pastor Carlos falando, ou através de mensagens que vocês vão ver o meu nome, ou o nome do Projeto Arrependa-se, não foi no comentário da live, irmão Miros. Foi em comentário da live, e a irmã Rafa me mandou lá os prints no Instagram. Deixa eu até ver aqui, peraí, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. A irmã me mandou, a irmã Rafa, né? Deixa eu ver aqui. Se eu acho a irmã Rafa aqui. Aqui, ó. Achei. Olha só, eu vou mandar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só a cara de pau. Eu vou colocar aqui para vocês verem a miséria. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu quero agradecer a irmã Rafa aí. O irmão Miros também comentou isso comigo. Olha aí, ó. A pessoa entregou uma revelação toda. Aqui está aí a revelação. Aí no final, olha só, eu ordeno todas as forças da demonia, enquanto falo, tal, semear uma semente maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Instagram aqui, ó. Isso aqui é no YouTube, esse comentário aqui, né? Aí, olha só, ele pede um Pix, ó, para a Fundação Gold e tal, na África, pediu às crianças do orfanato oração. Agora, sabe qual é o problema que tá me encacucando? Tá aqui, ó, o número aqui, ó, a pessoa pedindo, tá aí o número, ó. O número ali, a pessoa tá pedindo. Um número da África, não é meu número. Aí, olha só, irmãos. O que me assustou aqui, obrigado, irmã Rafa, por ter mandado, é que, olha lá, Carlos Cardoso, Apocalipse na veia. E não é o meu,
ele usou a mesma imagem, o mesmo nome do como é que fala? Que eu uso no canal, mas ele deve ter usado alguma coisa lá. E aí entrou lá e pediu, mas não sou eu, ó. Não sou eu. É assustador isso aqui. Então, vigie, não, irmão Miros, isso daí não é no Instagram. Não é no Instagram. Então, vigie, irmãos, em nome de Jesus. Qualquer pessoa que pedir, no YouTube isso daí. É no YouTube. Então, qualquer pessoa que pedir, que não seja Projeto Arrependa-se. Então, é a mesma imagem, o mesmo nome do canal, mas não sou eu. Só se não tem como ter hackeado, porque está tudo normal aqui. E a gente precisa estudar isso daí, ó. Irmão Mir, a gente tem que estudar sobre isso daí, achar isso daí e ver o que aconteceu. Só Deus para ter misericórdia. Amém? Irmã Rafa, se a irmã encontrar o vídeo e puder mandar o link do vídeo que está esse comentário lá para mim, eu agradeço. Para a gente estudar sobre isso agora. Amém? Irmãos, Deus abençoe, não deixe de nos ajudar, né? Não deixe de nos ajudar. Nós temos 200 cesta básica, 300 brinquedos, tem a nossa viagem, tem um monte de despesas, tem os programas de rádio esse mês, mas nós vamos continuar firme. E tem os 6 missionários que nós assumimos. É muita coisa que nós estamos fazendo junto. Nós estamos povoando o céu para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos do Instagram, Deus abençoe. E Deus abençoe todos os irmãos do YouTube, da missionária Raquel, pastor Carlos, e do Facebook, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.